Ao longo dos séculos, o sistema religioso baseado na adoração ao Sol criou raízes e se infiltrou em diversas camadas da sociedade. A religião cristã fundada em Roma absorveu bastante dessa influência e, por conseguinte, as religiões que provieram dela herdaram os mesmos traços. Quais são essas outras organizações e quais são esses traços? Vimos nas partes anteriores que o culto ao Sol, desenvolvido praticamente na Babilônia, espalhou-se por diversas culturas, adquirindo nomes e características diferentes. Essa religiosidade exerceu influência na fundação da religião cristã pelo Império Romano no século IV, pois os resquícios desse imenso sincretismo podem ser flagrados até hoje na iconografia, nos dogmas e nos preceitos litúrgicos do cristianismo. A versão do culto solar que exerceu maior influência em Roma e consequentemente na religião cristã do Império Romano foi o mitraísmo. Mitra era o do sol persa, que depois foi incorporado à mitologia romana, recebendo adeptos especialmente entre os soldados romanos. Seus rituais foram sutilmente introduzidos ao culto cristão. O Signore, Re potente, Dio degli dei, Signore del cielo e della terra, grande è il tuo spirito, immensa è la tua forza, o Signore. Palavras sagradas, palavras que nos soam de alguma forma familiar. Os fiéis desse ritual acreditavam na vida eterna e no paraíso. Eles recebiam o batismo, adoravam um Deus que nasceu de uma virgem. Tudo muito familiar, não? Tudo isso lembra o cristianismo, mas o que acabamos de ouvir é uma antiga liturgia que foi encontrada num papiro grego do século IV, por fiéis que faziam reuniões no subsolo de Roma. Um culto misterioso que foi trazido há muito tempo do Oriente e leva o nome de culto de Mitra. E isso é a missa católica, o culto de Mitra, onde os pagãos acreditavam comer seu próprio Deus. O culto a Mitra difundiu-se por todo o território do Império Romano, chegando a ser uma das religiões mais bem-sucedidas por quase 4 séculos seguidos. O mitraísmo que entrou no Império Romano era uma mistura da versão persa, da astrologia babilônica e de mistérios gregos. Criaram-se centenas de templos dedicados a esse novo Deus. Alguns historiadores dizem que todo o continente europeu e o Novo Mundo seriam hoje adeptos da fé mitraica se o cristianismo não tivesse emergido. Com o advento do cristianismo, o mitraísmo foi desaparecendo e banido oficialmente em 391 d.C., data em que o imperador Teodósio proibiu todas as religiões diferentes do cristianismo. Mas o cristianismo não conquistou o mitraísmo. Pelo contrário, eles se uniram e alteraram apenas os nomes. As doutrinas, os dias festivos, os rituais e organizações estruturais quase que não mudaram nada. O cristianismo incorporou boa parte das práticas mitraicas, como a liturgia do batismo, da crisma, da eucaristia e da Páscoa. A utilização de velas, sinos, até as vestimentas usadas pelo clero religioso são parecidas com a dos sacerdotes de Mitra. Tudo tornou-se muito homogêneo. O líder do culto ritual mitraico era chamado de padre, palavra latina que significa pai, herdada pelos sacerdotes do cristianismo. Eles usavam crucifixos e amuletos e existia um pater petratus, padre superior, chamado de papa. O primeiro dia da semana, domingo, já era dedicado ao Deus Sol na antiguidade e foi em Roma consagrado como dia do descanso, em homenagem a Mitra. Constantino decretou que esse dia seria observado como repouso obrigatório. Constantino continuou a identificar o Sol com o Deus cristão de alguma forma.
Quando em 321 Constantino transformou o primeiro dia da semana em feriado, ele o chamou de o venerável dia do sol. Sunday em inglês ainda tem o significado. A igreja cristã pegou para si muitas ideias e imagens do culto ao sol. Por exemplo, veio a celebração do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, o nascimento do sol. O 25 de dezembro é uma data que já se faziam homenagens a deuses ligados ao sol. Os povos da Europa pré-cristã tinham uma grande conexão com essa data. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, Sol. Sabemos que não há evidências de que Jesus nasceu nessa data. O Natal, portanto, foi criado para substituir as comemorações em honra ao Deus Sol. Porém, percebemos que apenas os nomes foram substituídos. Jesus tornou-se o Deus Sol e os costumes continuaram os mesmos. O pinheiro, por exemplo, era um símbolo do Deus Tammuz. Na Babilônia já se usavam pinheiros em homenagem ao Deus Sol Tammuz. No seu aniversário era costume das pessoas pegarem pinheiros, levá-los para dentro de suas casas e enfeitá-los como símbolo do renascimento dele. Hoje, milhões de pessoas nos lares, comércios e instituições religiosas ainda cultivam esse símbolo do Deus Sol. Os símbolos de adoração ao sol foram mais tarde absorvidos pelo governo também. Alguns autores, como o Dr. Stanley Moulton, alega que a Estátua da Liberdade é Semiramis, a deusa da Babilônia. O obelisco também está ligado ao culto solar, como este na Praça de São Pedro. Embora o obelisco seja considerado um monumento típico do Antigo Egito, já era costume das religiões antigas erguerem um pilar em adoração ao Deus Sol. O obelisco é geralmente composto de duas partes, corpo e pirâmide. O corpo é às vezes decorado com inscrições hieroglíficas dos lados, e a pirâmide simboliza os raios do sol. A justificativa que o cristianismo deu para manter o obelisco na Praça de São Pedro é que o monumento estaria simbolizando a vitória do cristianismo sobre o paganismo. No entanto, até os dias atuais, novos obeliscos têm sido curiosamente erguidos em frente ou sempre próximo a um templo ou catedral cristã. Obelisco erguido na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Alguns obeliscos contêm uma cruz no topo, que também é outro símbolo do Deus Sol. A forma da cruz de duas vigas teve origem na antiga Caldeia e foi usada como símbolo do Deus Tammuz, tendo a forma do tal místico a letra inicial do seu nome. Como o Novo Testamento não fornece detalhes sobre o processo da crucificação de Jesus, existe muita controvérsia se ele foi executado na tradicional cruz de duas traves. Foi durante o período de união do cristianismo com o mitraísmo que Jerônimo traduziu os escritos gregos do Novo Testamento para o latim e acabou trocando a palavra grega stauros, estaca, madeiro, pela palavra latina cruz, crux. Até hoje existe muito debate se Jesus foi executado em um poste, stauros, ou em uma crux latina. No entanto, mesmo se ele tivesse sido de fato pregado em uma cruz, isso não faz o símbolo perder sua conexão com Deus Sol. Sabe-se que, não até a época de Constantino, a cruz foi introduzida como símbolo da religião cristã. As instituições que se ramificaram da Igreja Romana séculos depois também herdaram essas características semelhantes ao mitraísmo em seus ícones, ritos e sacramentos.
Além do crucifixo e do obelisco, essas igrejas carregaram consigo a observância do domingo, o dia do sol, do Natal, da Páscoa e entre outros temas. Denominadas de igrejas protestantes, elas se consideram reformadas e alegam terem se separado da igreja romana. No entanto, não completaram sua separação. Essas igrejas se dividiram em milhares de denominações. Igreja Metodista Cristã dos Estados Unidos, Pináculo e Obelisco. Igreja Anglicana de St. Luke, Londres. Igreja Batista, Estados Unidos. Igreja Batista dos Estados Unidos. Seminário Teológico Batista dos Estados Unidos. Entre as diversas liturgias e rituais do cristianismo mais semelhantes ao mitraísmo, destaca-se a Eucaristia, ou Santa Ceia, presente na maioria das denominações cristãs, que corresponde à missa na Igreja Católica. Na vertente romana, os sacerdotes erguem a hóstia, o pão em forma de disco, o sol. Se o movimento protestante foi fruto de uma reforma, por que deixaram perpassar tantos elementos oriundos do paganismo? Qual é a verdadeira história da reforma? Por que existem esses símbolos também no governo? Qual é a relação entre eles? E você continuará a participar da ceia mitraica, a ceia dominical do culto ao sol?